Como eu disse, isso aqui em contato com o meu monômero direto não tem ligação química. Não tem ligação química. Vai precisar fazer o quê? Um revestimento. Que material reveste a resina? Posso passar? Vocês que mandam aqui. Pode ser? Se tiver que... Ó, ele volta, ou explica de novo. Putz, de boa, tá? Tranquilo. Ó, quem é meu agente de união, agente de ligação? Vocês já ouviram isso aqui, ó? Silano. Não é silano. Então eu tenho um material que vai se unir quimicamente, tanto a matriz orgânica quanto as partículas de carga. Se não existisse silano, era isso aqui que ia acontecer, ó. As partículas superficiais, elas simplesmente sairiam. E aí faz uma restauração absurdamente porosa. E aí placa bacteriana, cárie secundária, tem toda uma série de problemas possíveis. Então esse agente de união pode ser um organosilano, né, o só silano, pode ser um titanato, um zirconato, só que ficou tão enraizado o silano na história que a gente nem fala mais agente de união, né? A gente fala silano, né? Virou um bombril, não é verdade? Resina é monômero, polímero, é carga unida por um silano. Não, um silano é um tipo de agente de união, um tipo de ligação. Tem questões de concurso que já citam direto. O agente que faz a união entre a carga inorgânica, as partículas de carga, né? E a matriz, quem é? Silano. Tá? Hoje em dia isso aqui, esse nome aqui já se enraizou até como virou um bombril mesmo, tá bom? Aqui é onde a brincadeira tudo acontece, né? Se a gente já sabe que o meu silano é só para a partícula ficar, né, na minha massa, e as partículas são obviamente, para dar a resistência mecânica, como eu citei, só um adendo, só um parênteses, né? Aí é uma questão de raciocínio mesmo. A partícula, o objetivo da partícula é aumentar a resistência mecânica, como se fossem as pedras lá do concreto, né, que os empreiteiros usam, tudo bem? Só que é óbvio, se eu tenho um material 100% polimérico e vou acrescentando materiais cerâmicos, quem faz a reação química, quem tem a contração de polimerização, não são as partículas de carga, é o material, né, a matriz de monômeros que estão em volta. Então é óbvio, automaticamente quando se aumenta o número de percentual de partículas de carga, o percentual de contração vai diminuir porque eu tenho menos material que contrai. Tá? Então sofre, qual das partes sofre contração de polimerização? Não é a matriz orgânica? Se eu tenho só 10% de carga, ela vai contrair, 90% de matriz orgânica, de monômero, vai contrair bastante. Se eu tiver um material com 90% de carga, ao contrário, não é? Vou ter menos material para contrair. Então, automaticamente, igual eu falei, a partícula de carga é para resistência mecânica, ponto. Mais ali, um adendo, né? Se eu tiver percentual maior de partícula de carga, consequentemente aquela resina contrai um pouco menos, porque tem menos material que sofre a contração. A partícula de carga não sofre contração nenhuma. Quem aperta ela aqui é todo esse material, né? Essa massa branca. Imagina um granulado, um chocolate cheio de granulado. Quem vai sofrer toda a ação de escoar ou não são os granulados do chocolate lá do brigadeiro, é aquela massona. Tudo bem? Tranquilo? Dá para entender? Na minha carga inorgânica, né? Essa parte clara aqui, eu vou ter monômeros, iniciadores, modificadores, inibidores. Quais são? O material monomérico é o responsável para fazer a grande massa, né? O que a gente enxerga na resina composta, quando a gente abre o tubo, na verdade, é essa massa de monômeros. A gente não vê, a gente não tem a acurácia visual para ver essas partículas, só no microscópio, né? Então, o que a gente vê mesmo é essa massa de monômeros, que podem ser de N tipos. Isso aqui são só os três mais comuns, mas assim, isso não cai em prova. O que vocês têm que saber é que, dependendo do tipo de monômero, o monômero sim pode ser mais resistente que o outro, mais flexível que o outro, né? Quem já trabalhou com Durafil aqui, que a resina é bem molinha, assim, você pega ela quase escoa, quase fluida. Ela tem um tipo de monômero que o monômero é muito fluido. Então não tem partícula de carga que vai fazer aquilo ter alta resistência mecânica. Então, dependendo do monômero, também vai influenciar na resistência mecânica. Então quando você pega também uma Z100, enfim, qualquer resina que vocês estejam acostumadas e compara com uma outra e fala, essa aqui é mais durinha, né? A outra, só passaram por isso, né? Antes de polimerizar, essa percepção que vocês têm vai diretamente relacionada ao tipo de monômero que está lá dentro. Tá? Por que a Z100 é diferente da Solitaire, da qualquer outra? É por causa do monômero, né? No visual ali. Tá? Temos também iniciadores, porque
os meus monômeros que estão ali, que ao receber a luz vão se unir e transformar o material num sólido, num polímero, eu brinco que eles são cegos, né? Eles não veem o outro monômero que está ali. Para isso acontecer, precisa de uma outra substância, se for química, como era antigamente, né, nas resinas pasta-pasta, ou hoje em dia nos cimentos resinosos, é o peróxido de benzoíla. Isso aí vai estar tudo para vocês, tá? Igualzinho, fica tranquilo. Ah, perdi alguma coisa. Não, tá? E o que é fisicamente mais é a famosa canforoquinona. Né? Já ouviram esse nome, é tal canforoquinona. É ela que é excitada pela luz. Então, quando a gente aplica a luz na resina, né, a resina é fotoativada, não é a luz que vai desencadear um monômero ligando a outro monômero, que liga a outro monômero e aquilo vira um sólido. Não é. É a canforoquinona. Então, quem é receptiva à luz, é fotossensível, é a canforoquinona. Ela recebe, né, essa luz, e aí é ela que vai, né, as várias canforoquinonas na massa, que vão, né, falar para o monômero, ó, liga com ele, não sei o que, tá. Mais ou menos isso, né? Não vou falar de carbono, isso que não é o objetivo aqui, tá? Ligações duplas, tá bom? Tranquilo, canforoquinona? É um nome, né, comum que a gente tem, é bom nome para filha, né? Oi? Professor, o TGN, o voto último... Tag DMA, o DMA? Esse segundo aí, ele no caso é Esse? Isso é uma matriz orgânica também? Isso aqui são... A matriz orgânica, ela é composta... Vou voltar aqui, ó. Por várias coisas, vários componentes, né? Dentre esses componentes, um deles são os monômeros, tá? Que vão fazer a reação de polimerização. E exemplos de monômeros são esses aqui. Tem outros, esses aqui são exemplos de monômeros, tá? Eles são a matriz orgânica, tá? Então você tem o primeiro lá, o famoso BGMA, que surgiu. Hoje em dia esse aqui, né, é mais histórico. É uma mistura de uma série de monômeros. E hoje em dia já se sabe que a resina boa mesmo não é a que tem só um monômero, é aquela mistura, porque um compensa o outro em alguma deficiência, tá? Isso aqui são exemplos de monômeros, exemplos de materiais que estão dentro da matriz orgânica. Eles não são a matriz orgânica, eles são componentes dentro da sua matriz orgânica. A matriz orgânica é ampla, ela abrange muitas coisas, desculpa estar voltando, né? Ela abrange várias categorias de materiais. É como se fosse o seu caldo de feijão, tivesse vários temperos lá dentro, tá? É muito comum associar esse nome do monômero à matriz orgânica, porque o monômero é 99% da matriz orgânica, né? Os outros são componentes secundários, mas sem canforoquinona não existe, né? O 0 nada por cento, mas sem ela não tem reação, né? Mas esses aqui são exemplos de monômeros. Tudo bem? Beleza? Legal. Ó, na minha massa, na minha seringuinha de resina, eu tenho, como eu disse para vocês aqui, os monômeros, lá, as partículas e a canforoquinona lá perdidinha, né? Esperando quem? O ativador. No nosso caso ali da clínica, uma luz visível, né? Aplicar a luz. Se fosse cimento resinoso ou aquelas resinas pasta-pastas antigas, era um produto químico, uma mina terciária. Falando aqui da clínica atual, né? A canforoquinona, ela está na mistura. Ela que vai falar para o monômero virar um polímero e virar um sólido, tudo aquilo. Mas ela só funciona quando o quê? A gente aplica o quê? Luz, não é? E a luz num espectro de onda de 468 nanômetros. Isso cai em prova, sinto muito, cai em prova, tá? Nunca vi, graças a Deus, nunca vi assim, 468, 469, 467, nunca vi. Sempre que eu vi questões disso, eram questões muito discrepantes, sabe? 700 para 400, para 200, umas coisas assim que você fala, não, vocês têm noção mais ou menos. A única questão que cai também, que não tem nada, nem vou falar disso hoje, né, que é material preventivo, que é flúor. Flúor, sim, tem diversas questões dessas de pegadinha. Percentual de flúor gel. Faço um parênteses aí, porque aí não está na minha aula, estou só lembrando disso aí para tentar ajudar vocês. 1,23. Mas esse assunto eu já vi questão, letra A, 12,3, B, 1,23, C, 0,123, sabe assim, só mudava a vírgula, os números eram iguais. E já vi mais de uma vez isso, né? Então, de verdade, a única questão que eu vi que de sacanagem mesmo, que eu acho isso uma sacanagem, né, assim, esses zero, tá certo. 12,3 é muito mais alto do que 1 ponto, mas é pegadinha de quem está fazendo prova. É a única coisa que eu vi realmente pegadinha. Todas as outras coisas que envolvem números, que envolvem, né, esse tipo de coisa, nunca
Exceto flúor, nunca vi essa história de 468, 4... Não, a discrepância é grande. Questão de flúor também eu já vi perguntando a concentração do enxaguatório de uso diário e de uso semanal também.